Justiça italiana mandou soltar a ex-deputada Carla Zambelli. A gente volta a Brasília com o Matheus Teixeira. Matheus, agora há pouco, a gente também deu em Breaking News aqui na CNN, no 360, a decisão da Corte Italiana de não extraditar Carla Zambelli. Num dos processos, são dois processos, né, que correm lá de extradição, um desmembramento feito pela Justiça Italiana. E agora manda soltar a ex-deputada, que está presa desde 2025, de julho de 2025, numa prisão nos arredores de Roma. Matheus. Exatamente, Thaís. Eram dois processos, ela tem duas condenações no Brasil, uma pela invasão no sistema do CNJ, que gerou aquele mandado de prisão falso do ministro Alexandre de Moraes, e outra condenação por porte ilegal de arma por aquele episódio no segundo turno das eleições de 2022, que ela perseguiu um homem com um revólver na mão. Havia uma dúvida, inclusive do próprio advogado, que a gente entrevistou agora há pouco, sobre como se daria isso, porque o processo de extradição era discutido nos dois processos. Portanto, uma extradição para cumprimento de pena em uma condenação pelo CNJ e outra pela questão do porte de armas. O próprio advogado nos afirmou aqui que os processos eram conjuntos, um apensado ao outro, mas tratam-se de dois méritos diferentes e, portanto, havia uma dúvida, inclusive, se teria que ter um outro julgamento da Corte italiana em relação a isso. Mas não, o julgamento de hoje, que tratou mais do caso do CNJ, mas como estavam apensados, acabou que serviu para os dois e agora ela vai ser solta, deve acompanhar. O nosso analista Gustavo Uribe também está nos informando aqui e apurando junto a autoridades italianas aqui do Brasil, que inclusive ela deve ir para um apartamento na Itália e acompanhar os desdobramentos de lá, portanto, em liberdade. Uma derrota do ministro Alexandre de Moraes, que tentava essa extradição, inclusive oficiou o governo brasileiro para tentar agilizar isso. A instância inferior da justiça italiana deu uma decisão favorável à extradição. O próprio advogado da ex-deputada Carla Zambelli tinha pouca esperança, Pedro Venceslau também nos contou isso, tinha conversado com ele antes do julgamento, estava desesperançoso de que conseguiria um resultado favorável, mas não. 6 juízes da Corte Suprema da Itália, portanto a última instância italiana, determinaram a soltura dela e negaram a extradição. O governo da Itália ainda pode dar a palavra final. Cabe à primeira-ministra Giorgia Meloni, ao Ministério da Justiça italiano, a palavra final, mas é pouco provável que o governo reverta uma decisão da Corte Superior Italiana. Portanto, por isso que ela ainda vai acompanhar esses desdobramentos. Ainda há a possibilidade de uma decisão desfavorável do governo italiano. Mas até o momento, a Justiça italiana julgou favoravelmente e vetou a extradição. Portanto, ela não terá de voltar para o Brasil para cumprir essas duas penas, Thaís. Obrigada, Matheus. A gente volta já já. O Matheus fala em derrota para o Alexandre de Moraes, é uma derrota para a justiça brasileira, né? A ex-deputada fugiu por Foz do Iguaçu, foi pegando o avião e quando a gente soube dela, ela já estava fora do Brasil, né? A moda pegou. Ela, Alexandre Ramagem, pessoas que fugiram das condenações daqui da justiça e agora vão viver em liberdade. Alexandre Ramagem nos Estados Unidos e Carla Zambelli aqui, já misturando, mas desmisturando, Pedro, o próprio Matheus Teixeira aqui falou bastante de você. Você participou da entrevista agora há pouco com a advogada da Carla Zambelli, falou com ele um pouco antes e está acompanhando esse caso faz bastante tempo. Acho que legal você dividir com a gente a sua leitura e a surpresa ou não sobre hoje. Pois eu conversei hoje de manhã com o advogado Fábio Pagnozzi, que deu uma entrevista agora há pouco no 360, para saber o que ele esperava dessa última tentativa de libertar a Carla Zambelli na Corte de Apelação, na Corte de Cassação, na verdade, da Itália. Ele estava bastante cético, para não dizer pessimista. Ele disse que essa última instância provavelmente não ia reverter o resultado, já fazia um cálculo que a Carla Zambelli deveria chegar ao Brasil no final de setembro, começo de outubro, portanto, ali já no começo da eleição aqui no Brasil propriamente dita, e que depois dessa decisão da Justiça, ele aguardaria uma manifestação do ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, porque ele daria a última palavra.
mas mesmo assim ele também estava cético em relação à possibilidade do ministro da Justiça da Itália, na administração Giorgia Meloni, virar esse jogo, porque ele acreditava que o governo da Itália não ia comprar uma briga com o governo brasileiro. Ressaltando que durante todo esse período da prisão de Carla Zambelli na Itália, não se registrou grandes manifestações da ultradireita italiana, europeia e mesmo no Brasil, a defesa de Carla Zambelli foi feita de forma tímida. É verdade, teve uma delegação de senadores e deputados brasileiros que foi visitar Carla Zambelli no presídio, mas para ver as condições, mas também ficou por aí. Daí a surpresa dele, agora na entrevista para o 360, ele admitiu que ficou bastante surpreso com essa decisão, claro, bastante contente. Falou em milagre ou impressão minha? Ele não sei se ele chegou a usar essa expressão, mas era algo nessa linha. Nessa linha, né? E vai, inclusive, pegar um avião para ir para a Itália agora, porque é uma vitória que não estava sendo considerada, porque foi realmente uma grande surpresa. Ainda falta a decisão do ministro da Justiça, como o Matheus disse, a própria primeira-ministra da Itália pode tomar essa decisão. Brasil e Itália têm acordo de extradição há mais de 30 anos e funcionou em várias situações, portanto é uma surpresa também, certamente uma surpresa para o governo brasileiro, para a sociedade brasileira como um todo, e a gente vai, ao longo dessa edição do Hora H, trazer mais informações e atualizações